Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ainda dentro do nosso Debate 93 de hoje, você não pode perder. Vamos debater, discutir juntos, sempre à luz da palavra de Deus, com posicionamento cristão sobre as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: ontem eu fui conversar com meu pastor e pedir que me abençoasse porque estou indo para outra igreja. Ele ficou aborrecido e disse que não iria orar. Falou ainda que não foi Deus quem falou comigo e que ao sair vou anular todos os planos divinos para a minha vida. Estou morrendo de medo de que isso possa acontecer. O que fazer quando entendemos que nosso tempo em determinada igreja acabou? É errado trocar de ministério? Como discernir a voz de Deus? Por outro lado, devo continuar em uma igreja que não me sinto bem porque o pastor não abençoou a minha saída? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, com a gente no programa de hoje o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio. Pastor Hélio André, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase, a parte da primeira frase, né? Porque estou indo para outra igreja. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da Melhor, da 93, aos colegas debatedores à mesa, que Deus possa nos abençoar e a gente possa elucidar todas as questões, claro, sempre com o auxílio do Espírito Santo para fazê-lo. Eu queria já começar, JR, lendo 1 Pedro capítulo 5, verso 2. O texto diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Bom, eu quero começar dizendo que eu discordo quando o pastor quer ser autoritário, quer ter domínio sobre aquilo que pertence ao Senhor. As ovelhas são de Jesus, são de Deus, nós somos só steward, mordomos, apacentadores, aqueles que cuidam do rebanho de que é de outrem, de alguém, e que um dia daremos conta a ele. Entretanto, eu frisei esse estou indo para outra igreja. Pelo fato de detectar um movimento que preocupa a igreja de hoje, onde há crentes dentro da igreja intocáveis, há crentes muitas das vezes muito volúveis, há crentes sem raízes, há crentes que estão fazendo da igreja o seu mercado de consumismo. Se essa igreja não me satisfaz, se a mensagem não é coerente com aquilo que eu quero ouvir hoje, se alguém me aborreceu ou tocou em mim, ou alguma coisa está em desalinha com aquilo que eu entendo,
eu vou sair daqui. E penso, JR, que há vários pastores sendo coagidos dessa maneira pelo rebanho, assim, pastor, eu não concordo com isso, estou indo embora. Às vezes você tem isso num departamento inteiro, num ministério inteiro, né? Que as pessoas dizem, se o senhor não for por esta linha, se o senhor não atender a gente, o ministério de louvor está indo embora da igreja. É uma coação. E há pastores do lado de lá, homens sérios, homens de Deus, homens réprobos, de moral ilibada, homens que têm compromisso com o reino, com o evangelho, que também estão sendo coagidos, e eu quero fazer esse contraponto aqui. Entendo, discordo veementemente que os pastores não podem dominar o rebanho, e por isso li o texto em epígrafe. Agora, compreendo também que há o outro lado, a outra parte. Às vezes, por o pastor não concordar com aquela saída indevida, de fato indevida, por rebeldia, por uma insujeição, por um motim, e ele dizer, olha, Deus não está nesse negócio, não é hora de sair. O pastor não quer me abençoar, está me amaldiçoando. Como assim? Como orientador, como apacentador, o pastor nas horas boas e ruins tem que se posicionar. Reverendo Sandro Matos, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Jardim Bom Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, ouvinte que diz que está indo para outra igreja? Estamos nesse ponto aqui, dessa questão, dessa transição que eventualmente acontece, em alguns casos até um rodízio. A pessoa já passou por tanto lugar, já pendurou em tanta árvore, que já nem sabe que fruto produz. Bom dia, JR, bom dia, querido ouvinte da Rádio 93, os irmãos debatedores. Eu tenho um sério problema em relação a isso, JR, irmãos e ouvintes. Eu fui membro de uma igreja só durante 33 anos da minha vida. E nessa igreja, então, fiz o seminário e fui ordenado ao Sagrado Ministério da Palavra. E hoje, com 41 anos, sirvo ao Senhor na mesma igreja. Eu observo que no dia de hoje as pessoas estão se utilizando do sistema fast food. Eu pego aquilo que me interessa, a mensagem que mais me interessar, eu levo para casa, o louvor que mais me interessar, eu levo para casa, e infelizmente, o pastor que mais me interessar, eu também levo para casa. E há que se ter um grande cuidado nisto, porque existem ovelhas que são crentes e professam a fé em líderes espirituais. Quando o líder cai, a ovelha acaba caindo também. Então, ao se trocar de igreja, não vou dizer que não exista, a possibilidade existe, mas vamos deixar Deus falar através da palavra dele. Aí sim a pessoa vai conseguir base para poder, então, ela tomar a decisão dela. Muito bem, com a gente no programa de hoje também, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Muito bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia também para os queridos debatedores e para os ouvintes da 93. JR, eu quero, assim, de imediato, endossar aqui o que disse o pastor André, o pastor Sandro. Por que razão? Porque a gente está vivendo uma realidade no Evangelho nesses últimos dias que a Bíblia não menciona esse fato sobre a nomenclatura normal e ideal. Primeiro, estamos vivendo uma falta de fidelização. As igrejas, hoje, as pessoas não são mais fiéis à instituição, à igreja. Elas são fiéis aos seus próprios interesses. E é por essa razão eles flutuam. E surgiu uma nova palavra também que pode ser aplicável à igreja hoje, que é a portabilidade. A igreja passou a ser uma loja de conveniências. Aí as pessoas estão convenientemente bem numa igreja, eles ficam. Mas se qualquer outra situação afligi-lo, ou prejudicá-lo, ou afetar os seus interesses, ele então justifica a sua saída alegando que foi Deus que falou. E o maior problema não está nessa portabilidade. O maior problema não está exclusivamente na falta de fidelização, mas é de colocar Deus como se fosse o seu instrumento de manipulação. Chegar para um pastor e dizer, não, Deus falou comigo. Eu tive essa experiência e vou dizer assim de uma forma muito clara. Pode ser que a pessoa esteja me ouvindo ou não, mas isso também não importa. A pessoa chegou no meu gabinete e disse, pastor,
eu vim aqui falar com o senhor porque Deus mandou eu sair da sua igreja. Eu me levantei, abri a porta e disse: à vontade. Pode ir. Eu vou discutir o quê? Se foi Deus que falou? É isso aí. Eu vou fazer o quê? Vou chegar, não, senta aqui, vamos conversar. Imediatamente. Foi uma ação automática. Eu me levantei, abri a porta e não temos o que conversar. Por quê? Porque ele disse que foi Deus que falou. A gente sabe claramente. Se o chefe mandou, quem somos nós para ir contra, né? Que ele sabe, a gente sabe claramente que ali é a escolha que ele fez. E a gente faz uma escolha errada lá no passado, por alguma questão, ou então, eu até aceito também que há projetos que as pessoas fazem em relação àquela igreja e depois não vê possibilidade de cumprir aquele seu projeto, então ele também se afasta. Há casos em que as pessoas fizeram uma má escolha na ida para a igreja, razão pela qual a nossa preocupação deve ser sempre o irmão que quer entrar numa igreja, irmão, fica um tempo aí, fica uns 6 meses aí, até você consolidar esse seu desejo de vir congregar conosco. Muito bem, vou fazer um parênteses aqui, companheiros. Parênteses, a gente volta a esse tema especificamente onde nós estamos aqui, exatamente no ponto onde nós estamos, porque de vez em quando surgem algumas questões que do ponto de vista pastoral são tratadas como questões éticas, em que existe a intervenção, eventualmente, de um pastor de uma outra igreja pescando no aquário alheio. É o pescador de aquário. A pessoa liga para um, faz uma visita para outro. Nós conversamos aqui em 1519, mais ou menos, que 2 igrejas eram vizinhas e colocavam as pessoas do lado de fora na porta. A pessoa ia entrar na igreja A, falou: não, vem pra igreja B, rapaz. E o camarada da igreja A dizia: que igreja B, o quê? Vem pra igreja A. E a pessoa ficava sem saber se ia pra A ou pra igreja B. Esta questão da ação da liderança, estou me referindo especificamente a pastor, tá? Estou falando do obreiro, do presbítero, do diácono, a liderança, porque aí senão fica o negócio, é para tratar do pastor mesmo, entendeu? Para ver o que é que vocês pensam sobre esse assunto, até onde isso pode ir, até onde isso é falta de ética, até onde uma pessoa convidada por alguém desse jeito deveria dizer para ele assim: muito obrigado. Eu não quero estar com você. JR, alguém disse que ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A Constituição é bem clara quando ela diz que um templo religioso ele tem que ter para mais de 50 metros do outro. Hoje a gente vê a igreja abrindo de frente para outra. Já começa por aí. E eticamente, eu admiro um pouco a igreja luterana porque eles têm um código de ética pastoral interessante. Eu acredito que deveria existir um código de ética para pastores de um modo geral. Eu já cansei de recusar ovelhas lá na igreja. Eu vim da igreja, pastor, por que você veio? Porque eu estou com problema. Volta para a sua igreja, porque aqui também tem problema. É isso aí. Então, eu acredito que os ministros, eles precisam de verdadeiramente entender, como já foi dito, que as ovelhas são do Senhor, e a função de apacentar é justamente de cuidar. E quando eu cuido de todo homem e do homem todo. Se não for desse jeito, é complicador. E aí vai facilitar. Qual é o melhor dízimo? Qual é o melhor irmão que canta? Qual é o melhor irmão que toca? Eu quero muito esses irmãos da minha igreja. Então, se você tem 4, 5 na sua, eu vou lá e busco na sua, né? Eu acho que se é visão de mercado e muita coisa está parecida com isso, então haverá competição. Haverá busca pelos melhores, haverá preço dado por mercado, haverá tabela, eu lhe pago tanto para estar comigo, não é? E isso é uma falta de ética, com certeza. Eu acho que é uma falta de ética, a incapacidade de ser e de compreender o seu chamado de Deus, porque se eu preciso buscar, pegar, eu estou dizendo que eu sou incapaz de tocar a obra que Deus tem na minha vida e aglutinar pessoas comigo, porque se eu sou um pastor, de fato, de verdade, chamado, reconhecido, eu tenho um rebanho, e um rebanho que me ouve e me segue. Às vezes nós temos ovelhas que não são nossas, estão no aprisco, porque não nos ouve nem nos segue, não é? A orientação pastoral, o cuidado pastoral, o respeito. Então, se eu preciso buscar, se eu preciso tomar, e às vezes se eu preciso
profetizar em nome de Deus, dizendo que o tempo lá acabou e que começa um novo tempo aqui. Ora, venha, meu Deus, pelo amor de Deus, é vergonhoso, é vexatório. E assim, para nós que somos pastores, né, que graças a Deus não praticamos essa prática, desculpa a redundância, horrível, mas é como se um avestruz fosse cavar um buraco e botar a cabeça no chão de vergonha quando isso acontece. Paulo. JR, eu acho que a palavra falta de ética é uma palavra muito suave para definir o que está de fato ocorrendo. O que de fato está ocorrendo é falta de vergonha na cara. Porque há igrejas e igrejas. Você sabe que hoje muitas pessoas estão se intitulando aí, derramando um balde de óleo sobre a cabeça e se intitulando pastor e assumindo um rebanho. Como ele não tem competência para e também não tem projeto de Deus de ganhar almas, então ele vai fazer o seguinte: vai ganhar uma alma que já foi ganha por alguém que trabalhou naquele local. E aí, o que acontece? O camarada fica oferecendo cargos. É isso aí. Pra você ter uma ideia, eu tive um caso de um jovem, de uma pessoa que saiu da minha igreja, por total rebeldia, a ponto de quase me tirar do sério. E ele saiu porque tinha um dízimo alto e quis jogar o dízimo na minha frente. Eu falei assim: olha, se você vai sair, sai com o seu dízimo, com tudo, porque eu não vou aceitar esse seu procedimento aqui. E ele foi e alguém o consagrou a pastor. Então, a coisa hoje é, como disse Sêneca, estamos vivendo realmente uma falta de vergonha na cara. Gente que não tem escrúpulo, pessoas que estão aí fazendo da igreja de Jesus Cristo um mercado, uma loja de conveniência. Vem pra cá, só falta dizer, vem pra caixa. Né? Então a coisa está ficando nesse nível. E a gente sabe que as pessoas não querem trabalhar. Muita gente sai do seu trabalho, fica desempregado, monta uma igreja, um ponto qualquer por aí. E aí monta perto da igreja. Você pode ver que as pessoas não vão para os lugares mais recônditos, mais escondidos, mais afastados, aonde ele vai ter que trabalhar, evangelizar, ganhar almas. Não, eles vão para próximo de algumas igrejas para então poder fazer esse trabalho que foi pescar, como você muito bem disse, no aquário. Pastora Carla Regina, a nossa menina da mesa de hoje, da Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida, quero ouvi-la sobre esse assunto também. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos meus amigos e irmãos aqui debatedores. Eu quero mandar um abraço para o taxista Laranjeiras, que voou para a gente conseguir chegar aqui na hora, e ele disse que estaria ouvindo. Vai um abraço aí para o irmão. E eu vim ouvindo aqui, ouvi os pastores que me antecederam, e o que me preocupa é a futilidade das razões pelas quais se deseja sair. Então a gente observa hoje que qualquer razão é motivo para sair. Não fez o que eu quero, é motivo para sair. Eu pergunto, se tivesse tudo como quer, tudo como ao seu bel prazer, será que teria o desejo de sair? Por que a vontade de sair só se manifesta quando há uma controvérsia, quando há um não pro seu desejo? Enquanto tem poder, enquanto tá fazendo o que quer, tá tudo bem. Glória a Deus, é o melhor pastor do universo. Agora quando o pastor diz não, ou então quando o pastor diz eu vou tirar, ou quando o pastor diz assim, eu vou colocar outro no seu lugar, aí o problema começa. Não, mas peraí, mas não pode me tirar, mas eu faço. E o que vai acontecer com o ministério que eu estava cuidando? Então, minha preocupação é, será que só se sai quando se faz alguma coisa contrária à sua vontade? Se de Deus for sair, normalmente Deus nos tira no momento oportuno. Então, a gente vê nas bases bíblicas que os profetas de Deus são chamados em tempos de crise. Jonas não vai para Nínive quando vai tudo bem. Jonas vai para Nínive quando vai tudo mal. Jeremias vai lá para Jerusalém, não é quando tá tudo bem, é quando tá tudo mal. Então, difícil é permanecer quando vai tudo mal. E aí é muito fácil sair quando não tá do jeito que a gente quer. Quero agradecer aos companheiros aqui por essas observações a esse assunto aqui que eu coloquei como um parênteses aqui, embora esteja muito dentro desse assunto, porque a saída pode ser reflexo da entrada. A maneira como a pessoa entrou pode produzir a saída da pessoa. São todos os casos. A razão de saída pode também estar nesse passo aí. O pastor mencionou a saída de um grupo inteiro. Às vezes a pessoa, você imagina, como é que é o som lá na sua igreja? Ih, rapaz, lá não trabalhamos com dificuldade para carregar umas caixas. Olha, o negócio lá, o alto-falante tá estragado, rapaz, nós estamos com a guitarra lá, Gender, entendeu? Porque lá no Fender nunca vimos na vida, é Gender. Violão que a gente toca lá, é o Trovador, lembra dele? O Trovador ainda, né? O microfone não é um churo, é o churumela, né? Churumela, entendeu? Então, rapaz, mas lá não, lá
aí, rapaz, nós temos um PA completo, rapaz. Tem jogo de luz, fumaça, entendeu? O chão sai, o teto desce, entendeu? Tem efeito. Isso pode atrair muita gente com base nisso. É bom pensar, é bom analisar. A pessoa como age com você, vai agir com o outro. Mamãe me ensinou o seguinte, ó, meu filho, se alguém fala mal do outro com você, vai falar mal de você com o outro. Eu aprendi. Vamos pra pesquisa 93? Voltamos já ao assunto de hoje. Cadê a pesquisa? Aí. Cadê a pesquisa? Não tá entrando aí. O que tá acontecendo aqui, ó, Marcela? Você que é responsável por essas coisas aqui. Eu, né? Hein? Eu. Ai, ó, olha aí, é eficiente, hein? É só falar o nome dela que funciona, tá tudo resolvido aí. Impressionante. Impressionante. Bom dia. Também fico. Bom dia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Pergunta é a seguinte: você conhece alguém que saiu de uma igreja sem pedir a bênção pastoral? 66% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim alguém que saiu da igreja sem a bênção pastoral. Quero agradecer os nossos carinhosos e amados ouvintes, a participação deles com a gente é muito importante. Mandar um abraço para quem está no Facebook da 93 FM com a gente aqui, acessando a nossa foto aqui, a nossa equipe. O ouvinte está perguntando aqui, quem que é o pastor Paulo Afonso Generoso, hein? Eu admiro muito, eu não o conheço, suas colocações são brilhantes. Então o pastor Paulo Afonso é o primeiro à esquerda, ele está ali à esquerda. Logo ao lado dele está o pastor Hélio André, de camisa azul. Ao lado do pastor Hélio André é o reverendo Sandro Matos e ao lado dele sou eu. A querida Carla Regina não estava aqui entre nós, estava correndo no táxi, entendeu? Chegou pouquinho depois da foto. Se ela estivesse na foto, certamente nós teríamos aqui muito mais acessos, né? Porque bombaria, como a turma diz. Mas quero encorajar o pessoal a conhecer a nossa mesa que aqui está e participar com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Companheiros, nós continuamos. Pastor Hélio. Eu gostei muito da colocação da pastora Carla, quando ela disse a futilidade das saídas. Hoje em dia as pessoas não querem ir para o templo, para ir congregar como igreja, para servir, mas para ser servido. Elas não querem ir ao templo, congregar como igreja, para adorar, mas para serem reconhecidos por aquilo que fazem, e na verdade é uma alta adoração. As pessoas não querem ir para o templo para obedecer, mas para impor e colocar Deus na parede, para que Deus a responda do jeito e da maneira que Ele quer ou bem entende. As coisas estão se invertendo, de maneira que se isso não me atende, se o pastor me passou no corredor e não falou comigo, se a irmã disse que o meu cabelo tá torto, eu não fico mais aqui. São umas futilidades que não há raiz, que não há princípio cristão nesse propósito da saída. Vou fazer o outro lado aqui, que é o contraponto, que é sempre importante para nossa reflexão. Até tomando por base, pastor Hélio André, a sua palavra inicial de que o pastor não é o dono ali, ele é o mordomo, ele é aquele que serve. Então, a ovelha não serve. Não serve no sentido de não está servindo, né? Está lá para ser servida. Eventualmente o pastor pode estar com a postura exatamente igual. A Bíblia fala daqueles que querem tirar toda a lã para ilustrar aquele manipulador, para ilustrar aquele que está totalmente dissonante daquilo que a palavra de Deus ensina, o que quer pastorear. Isso tudo são apontamentos que os ouvintes fazem para dizer assim, mas peraí, tem pastor também que é errado, não é só ovelha que é não. E por isso eu fiz o parênteses, ouvinte. Por isso eu fiz o parênteses, pra gente entender o seguinte, que aqui não tem corporativismo. Ah, não, aqui a maioria são pastores, então não, vamos falar bem dos pastores, vamos falar mal dos outros, pelo amor de Deus. Aqui nós estamos pedindo a Deus orientação para tratar esse assunto de maneira bíblica. Por isso, quando eu comecei a minha fala, eu li 1 Pedro 5:2, que os pastores não podem ser dominadores, não podem apacentar por sorte da ganância, não podem sentir donos da igreja, que são mordomos para servir a Deus e servir ao povo. E o princípio de ser alguém, né, ou ser o maior,
que sirva. A minha preocupação é por que enquanto esse pastor, que pode ter todas essas características negativas, enquanto ele faz as vontades dessa pessoa, ele serve. Os defeitos, eles só são supervalorizados quando atinge algum ponto que aquela pessoa não quer. Ou seja, ele já tinha estas características outrora. Ele já tinha... Outrora, lá vem você gostar de outrora. Ele já tinha essas características antes. Por que só agora, quando toca numa ferida dessa ovelha, que passa agora a supervalorizar essas características que já existiam? Eu quero ainda tocar num outro ponto, o JR falou sobre isso, a forma como a pessoa entra vai refletir na forma como ela vai sair. Me preocupa também, JR, essa série de pastores que recebem uma série de ovelhas em suas igrejas sem saber a procedência dela. Antigamente tinha carta de recomendação, era carta de transferência, e pedia ao pastor como é que essa ovelha era lá. Hoje em dia vem, se tiver enchendo a igreja, tá bom, pode vir como tiver, não importa se veio rebeldia, não importa como é que veio, eu quero encher a minha igreja a todo custo. Só que o que essa ovelha fez na igreja que ela deixou, infelizmente pode vir a fazer nessa também. Por quê? Porque não teve essa comunhão entre pastores. Olha, pastorzão, tô recebendo umas ovelhas aqui na minha igreja, como é que elas se comportaram aí? Posso receber? Tá tudo bem? Eu acho que essa conversa entre pastores, e não como rivais, como bem disse aqui o meu pastor, não como rivais, não numa visão empresarial, não é uma competitividade, é para cuidar melhor dessa vida. Porque quando a gente recebe essa vida sem perguntar por que saiu ou como ela tá, ela vai continuar repetindo os mesmos erros sem ter o tratamento devido. Porque o que fez na igreja antiga tá sujeito a fazer na próxima também. E pior, irmã, quando a ovelha é problema, o pastor ainda diz que ela é boa. E o outro que recebe, e o outro que recebe está recebendo um problema tremendo. Por quê? Porque de repente aí, fora do corporativismo, né? De repente o pastor ele já não tinha mais paciência para poder apacentar, que é cuidar. Oh, meu Deus. Aí a ovelha chega assim, eu quero ir embora. Aí o pastor fala assim, vai com Deus, dou a carta de recomendação. É excelente pessoa. E não é. Agora, JR, tem um outro lado. Eu acredito que é isso que você esteja se referindo desde o início também, que é o seguinte: é um direito que a ovelha tem de migrar para uma outra igreja. Ela tem esse direito. Claro. Desde que Deus esteja nesse negócio. É um direito. Ela não quer ficar, ninguém vai obrigar. Como disse o pastor, ele foi muito feliz quando citou 1 de Pedro 5:2, porque o pastor não é um senhor feudal, ele não é o chefe da senzala, ele não tem esse poder de dominar a igreja. Não, você tem que ficar aqui, se você sair daqui, você vai ser amaldiçoada, nada disso. Primeiro que o pastor, biblicamente, ele só pode abençoar. Amaldiçoar, ninguém tem esse direito de amaldiçoar ninguém, até porque não vai adiantar nada. Então, a ovelha tem esse direito. A grande questão é que as pessoas cometem equívocos. Ainda bem, eu quero até por um lado elogiar esse rapaz, por um aspecto. Vou fazer um elogio aqui a esse jovem. Sabe por quê, JR? Porque ele teve a coragem de chegar ao pastor e pedir a bênção. Esse rapaz, querido, não te conheço, mas vou te aplaudir pelo menos por isso. Eu não sei as consequências, por isso eu te... Sabe por quê, JR? A maioria abandonam as suas igrejas, largam pra lá, sem como falar, se a igreja fosse uma bagunça, como se Deus não tivesse nem aí. Entram numa igreja, saem da igreja, vão pra outra, não falam nada. Quando você encontra com o irmão no shopping, em algum lugar, no restaurante, pastor, tudo bem? Olha, agora eu sou pastor, tô com uma igreja lá, tal, sou vice-presidente da igreja, tal. Senhor. O cidadão saiu, JR, nem a paz do Senhor ele te deu. E aí, quando ele recebe, por isso que eu fazia uma festa lá na igreja para receber membro. Fazia mesmo uma festa, com salgadinho, tudo que tem direito. Hoje eu não faço mais. Sabe por quê? Porque as pessoas eram recebidas com festa e saíam com luto. Meu Deus. Me abandonavam. Simplesmente assim, largam, vão embora, não dão mais satisfação. E esse rapaz, pelo menos, ele foi lá pedir a bênção do pastor. Claro que o pastor ficou aborrecido, isso é natural, ele é um ser humano. O rapaz deve ter uma boa ovelha, um rapaz bom, deve ter algum cargo na igreja, ele ficou, é natural isso. O pastor tá certo, ninguém tá dizendo que não. Mas esse rapaz, pelo menos, ele foi pedir a bênção pastoral. Um ouvinte nosso aqui diz o seguinte, que numa igreja grande as pessoas saem sem dizer absolutamente nada. Numa igreja pequena a pessoa fica sem graça, porque todo mundo tá vendo ali que a pessoa entrou e tudo mais. Existem diferenças aí em termos de igreja, do tipo de expectativa que a ovelha tem. Eventualmente você olha uma igreja grande e diz, poxa, é uma igreja estruturada.
para ela também tem críticas. As pessoas não se conhecem, as pessoas não convivem e tal. Uma igreja pequena, a pessoa diz, todo mundo se conhece. Aqui é terrível, todo mundo se conhece. É a mesma coisa dita de uma outra forma, né? Falta estrutura, precisavam disso, daquilo. Todo mundo tem uma expectativa, é natural que haja até essa diversidade doutrinária, ela gera nas pessoas um pouquinho de cada coisa. Então a pessoa, ela é um mix, ela é um milkshake. Entendeu? E bem shake mesmo, porque ela tem um pouquinho disso, pouquinho daquilo outro, e no final das contas, ela não é nenhuma coisa, nem outra coisa. Ela é uma coxa de retalhos, é uma mistura de muitas coisas, que gera naturalmente uma dificuldade grande para esse entendimento. Este ouvinte continua contando o seguinte, que o pastor ficou aborrecido e disse que não iria orar. O camarada pediu, entendeu? Fui conversar com o meu pastor e pedi que me abençoasse. Ele disse, eu não vou orar não, rapaz. Falou ainda que não foi Deus quem falou comigo e que ao sair vou anular todos os planos divinos para a minha vida, é o que diz aqui o nosso querido ouvinte. O pastor Sandro foi quem destacou essa frase. Já vimos aqui anteriormente a questão da ovelha certa e errada, do pastor certo e errado. Com base nesses valores todos, que pensa o senhor? Eu destaquei essa frase porque o que me chamou a atenção, JR, foi justamente o poder que, a partir de então, o pastor confiou a ovelha em especial, não somente essa ovelha, mas a todas as ovelhas, inclusive a mim. Eu tenho agora o poder de anular os projetos de Deus na minha vida. Isso é perfeito na visão desse pastor. Interessante isso. Eu agora tenho o poder de anular aquilo que na eternidade Deus já separou para mim. Então, se eu tenho esse poder, o que me chama a atenção e que me causa espécie hoje é a chamada teologia do medo. Eu coloco medo nas pessoas e por conta disso eu consigo encher as igrejas. Jesus Cristo foi interessante, ele libertou as pessoas. Ele anunciou um evangelho que conseguiu destronar todo o judaísmo de então. Foi morto, a gente sabe que não foi só por causa disso, ele morreu para poder salvar a gente, mas à sua época mataram ele por conta disso, porque ele trouxe algo que libertava. Então, ao olhar para essa situação, eu percebo que o pastor, ele oprime a ovelha, dizendo que não vai orar. Primeiro, ele já se recusa a fazer o que ele tem que fazer, e segundo, ele atribui à pessoa o poder de anular aquilo que Deus tem para dar, e Deus só tem para dar amor. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. E tem só uma situação que a gente se utiliza nas nossas igrejas para poder receber um membro. Toda vez que eu vou receber um membro, eu falo assim para ele: você promete ser fiel às autoridades da igreja enquanto a autoridade for fiel às Sagradas Escrituras? Então, enquanto a autoridade ela é fiel às Sagradas Escrituras, perfeito, a ovelha tem que obedecer. Mas a ovelha, ela tem sim, agora sim, esse é o poder dado por Deus à ovelha, dela desobedecer quando a autoridade não for fiel às Sagradas Escrituras. Pergunto aos companheiros aqui, ouvindo a mesa, sobre esse ponto onde nós estamos, dois ouvintes aqui dizendo o seguinte: você ficaria numa igreja cujo pastor é mentiroso? E a outra e quando o irmão vai embora da igreja e o pastor não vai atrás saber o que aconteceu? São dois tópicos diferentes. À luz do que nós ouvimos agora, eu quero ouvir os companheiros. Eu acho que o direito de escolha foi dado por Deus ao homem. Mesmo Deus tendo vontades, não é, soberanas, absolutas, ele não quer manipular o ser humano para estar com ele por uma obrigação pré-determinada para a vida toda. De maneira que esse membro, tendo planos Deus para ele, se ele tiver que cumprir cabalmente, sem passar pelo seu direito de escolha, para mim me parece uma manipulação divina. De maneira que Deus pode ter planos para mim e eu posso andar totalmente oposto a esses planos de Deus, porque ele permitiu, é vontade soberana dele que ele também me deixe escolher. Né? E aqui a fala do pastor quem sabe esse pastor tinha planos para esse jovem, essa pessoa, planos do ministério, planos de uma direção, e que a saída dessa ovelha se dá na ruptura desses planos. Pode ser que seja só no coração do pastor e não na visão de Deus, mas se
partindo da premissa que esse pastor é um homem de Deus, não é? E aí, atrelado à vontade do Espírito Santo, ele pode sonhar com aquela vida e a saída rompe tudo isso, não é? E aí, por que ele se nega a orar? Eu estou entendendo o outro lado, ele falou de um lado do outro. Por que ele se nega a orar? Bom, se eu entendo em Deus, de fato, se é de Deus, se eu entendo em Deus, que Deus tem planos para você aqui, e você sai por um motivo fútil, banal, inútil, por que eu devo orar? Fala para mim. Por quê? É errado não orar? Não é certo não orar. Se eu estou atrelado à vontade de Deus, o entendimento é de Deus, os planos são de Deus, só que aquela ovelha não está vendo, ele quer que eu ore ainda pelo erro dele, tá errado, eu não devo orar. JR, só existe uma situação na Bíblia que a gente não deve orar. E João fala claro disso. Existe um pecado que é um pecado de morte, por isso não se deve orar. Aqui especificamente então, na saída, a oração da saída, não estou falando na saída da pessoa. A gente observa aqui que, na realidade, o anular aqui não é o plano do pastor e o plano ministerial da igreja. O que está dizendo aqui é anular todos os planos divinos para a vida da ovelha. Mas, pastor, é complicado entender isso. É complicado. Da forma como o pastor André colocou. Sim, ou seja, eu quero entender do outro lado. Mas no plano divino para a vida é difícil de entender. Ele colocou os planos que ele, pastor, tinha para com aquele rapaz como se fossem planos de Deus. Aí ele disse que o rapaz estava anulando os planos de Deus. Na verdade, eram planos que ele tinha com aquele rapaz. E o rapaz, de fato, anulou. E isso é muito comum. Eu, pastor, já fiz plano com pessoas que, de repente, as pessoas saíram realmente. Tudo bem. O outro lado disso aí, para fazer o contraponto, é o seguinte: se você não fizer uma campanha de 37 quintas-feiras, 2:30 da madrugada, entendeu? Você fez 31. Não fez a 32ª, os planos foram todos anulados sobre a sua vida. Sim. Então, veja que há um outro lado aí nessa história, dizer o seguinte: a bênção está aqui. O proprietário da bênção é esta igreja. Não dá pra Se você quer ser abençoado, o lugar é esse. Fora da igreja. Agora, se você quer sair, você... Agora, gente, esse negócio de não abençoar a saída é muito comum. Isso acontece em todo lugar. O cara tá numa para-eclesiástica, trabalha numa obra missionária, tá num grupo de evangelismo. Não, o nosso grupo é o grupo que evangeliza em tal lugar assim assado. O camarada diz, vou sair do grupo, aí entrou na carne. Isso aí tá em pecado, é o carnaval. Eu já senti que olha como é que ele tá. Você percebeu como é que ele tá? Por isso que eu parti da premissa que o pastor, não especificamente aqui, que o pastor seja um homem de Deus. Eu tenho 16 anos no ministério, né? Eu tenho mais de 36 anos como crente na mesma igreja. Nela aceitei Jesus, nela fui batizado, nela me casei, nela fui ordenado, eu sou pastor dessa igreja. Batizou as crianças? Não, as crianças não. Ainda não? Não, só apresento. Então... Tá quase lá. Então, você viu que ele titubeou, tá quase lá. Não. Mas vamos embora, volta ao assunto. Olha, se você quiser entrar, a gente entra lá. Volta ao assunto. Então, o que acontece? A pessoa, ela assim, erradamente quer que o pastor ore abençoando. Meu Deus do céu. Então, assim, 16 anos, pastor, Deus está me mandando sair. Irmão, nunca pedi ninguém para ficar. Os 16 anos de ministério. Nunca pedi. E sempre orei. Agora, sabendo muitas vezes que aquela pessoa sai em rebeldia, sai fora dos princípios cristãos simples, porque a pessoa quer uma igreja que não tenha problema interpessoal, ela quer uma igreja que não tenha dificuldade de relacionamentos, ela quer uma igreja que tudo seja estabelecido de sua própria vontade, e sai da igreja por causa desses futilidades banais. Eu acredito que o problema não se dá propriamente dito no orar ou não orar, até porque o tema da oração pode ser até outro. Senhor, em nome de Jesus, dá discernimento para esse crente. Acorda, desperta ele, pelo amor de Deus. Eu acho que o problema não é se vai orar, se não vai orar. Eu ressalto que o que o pastor me antecedeu falando sobre parabenizando o ouvinte porque foi pedir. Isso é uma realidade muito terrível. É muita gente que sai sem lá para conversar, pelo menos. Eu acho sim que a ovelha tem o direito, se ela quiser sair, tem direito de quebrar a cara, tem direito de dar certo, tem direito de tentar, é direito dela. Mas eu acho que a nossa geração, ela infelizmente banalizou muito o princípio de autoridade. Eu acho um desrespeito, por mais errado que esse pastor esteja. Eu repito, por que quando vai tudo bem esse pastor serve e quando vai tudo mal, de repente, ele é descredibilizado totalmente? Faz uma coisa errada. As 10 que fez de certo, todas elas são anuladas. E uma coisa que é importante nesse processo aí, eu quero ouvi-los também sobre esse assunto, é que às vezes o exemplo vem de cima. Se você, por exemplo, é um
pastor e você honra os pastores mais velhos, Sim. ou os pastores da sua denominação, você está honrando, você vai mudar de denominação. Pastor está mudando de denominação. É um processo claro, que tá todo mundo acompanhando, tem a bênção de Deus, esse processo vai acompanhando ali. O que acontece quando a gente banaliza as instituições? Nós estamos vivendo essa época, você tem que estar absolutamente certa disso, onde as instituições estão sendo banalizadas e onde as pessoas estão desacreditando no processo. E aí, como é que a gente reverte isso? Começando a trabalhar de maneira cada vez mais séria, segura e ética. Quer ver uma coisa? Existem pessoas que para casar procuram o pastor. Olha, pastor, o senhor faz meu casamento, tal, tem um aconselhamento, tem um curso, tal. Cada igreja tem um esquema lá, né? Tem uma fórmula, né? Muito bem. Agora, quando separa, não. Por que o pastor, entendeu? Ele não é convidado, também você olha, pastor, além, vamos lá, passou o aconselhamento todo já, entendeu? Passou aquela fase, casamento em crise, aconselhamento, resolveram separar, não tem jeito. Por que não vão lá, senhor pastor? É o seguinte, nós depois fizemos aquela etapa toda, não tem jeito, vimos aqui que não há possibilidade, é uma questão irreversível, e nós viemos aqui porque nós começamos aqui, nós queremos encerrar aqui. Não seria uma maneira de você trabalhar este assunto e observar, e o exemplo que vem de cima, o exemplo que vem de baixo, e dentro de cima aí não é o pastor só não, é a liderança de toda a igreja que desrespeita os liderados, sim, que não trata com amor, com carinho, enfim, e aí você faz esse embrulho todo e diz assim, olha, eu acho que o negócio está complexo ele está, agora é irreversível? O JR, há dois extremos que vale a pena ressaltar. O primeiro extremo é a ausência pastoral, então se exclui pastor desses momentos mais cruciais da vida, e o outro extremo é a supervalorização do mesmo. Tem gente que sai da igreja porque meu pastor é ausente, meu pastor não me procura, meu pastor não me liga, meu pastor não isso, de uma dor de barriga, meu pastor não foi me visitar. Pelo amor de Deus, ele também tem os problemas dele e nem sempre a gente está presente em todos os momentos. Nem sempre sabe. Ele é homem também, é falho também, não é uma defesa extrema, mas é uma chamada também à membresia, a uma maturidade cristã, pelo amor do Senhor. A sua vida não pode ser pautada pela vida exclusivamente de um homem. A ele respeito, a ele honra, tudo bem, mas a Cristo em primeiro lugar. Se a ausência do homem, ou melhor, se o homem falha, a presença do Senhor não vai falhar. Eu fico preocupada também com a maturidade dessa geração que se cria hoje, que além da futilidade, mas que tudo se descredencia a autoridade, ou de tudo não sobrevive sem ela, porque há os dois extremos com isso. Então tem momentos que a gente tem a sensação. A igreja está beirando a sua adolescência, quando ela tem que ter o desprendimento daquelas que são autoridades constituídas sobre ela. Então, assim, eu acho até que por se valorizar e enaltecer aquilo que não é, né, os pastores que erram, os pastores que de fato não são pastores, que não têm chamados, que são arbitrários, que são autoritários, que são dominadores, por se valorizar demais isso, tirou credibilidade daqueles que o são. E aí foi a crise de Davi. Quando é que eu enfio a espada em Saul? Quando é que eu sei que ele é ungido ou não é ungido mais? E tem gente enfiando espada em ungido pensando que é Saul, e tem gente enfiando espada em Saul pensando que é Davi, e aí tá se dando mal. Nós estamos observando que existem erros por todos os lados, estamos tratando com máximo respeito os dois lados. O erro do pastor que se sente proprietário, dono, que age de maneira inadequada, inconveniente, que ele mesmo não respeita a autoridade, que ele mesmo não honra aqueles que deveriam ser honrados. Observamos isso, observamos um outro lado da ovelha que acaba desprendendo desse rebanho de alguma forma, em que a gente observa que existem também dificuldades para obediência, para perseverança e para as dificuldades. Não resta dúvida, meus irmãos, isso sempre foi assim. Hoje em dia, a gente pode atestar que existe muito mais migração do que houve anteriormente. Não resta dúvida. Nós temos aqui dois colegas que estão na igreja aqui há 70 anos, os dois aí que falam de idade. Porque eu ouvi mais ou menos. Eu nasci na igreja, estou 70 anos, tenho 800, os dois aqui. Tem 80 anos de ministério e tal. Enfim. Junto dá quase isso, né? Não é isso? Somando vocês dois. Então a gente vê que isso ainda hoje existe, evidentemente. É lógico que o nosso foco é sempre no ponto fora da curva, né? A gente olha, ali tem mas as pesquisas mostram que há uma migração, não resta dúvida disso. Vocês sabem muito bem disso, reconhecem isso aí. O pastor Hélio se sinalizou isso claramente. Assim. Pois é, eu estou dizendo, não era assim. Havia mudança, mas não com a frequência
e a intensidade que nós temos hoje. Existia mudança porque as constituições de igrejas mais antigas têm preceituam lá a questão de mudança há 200 anos. Não era assim porque eu estou há 46 anos no Evangelho. 46 anos. Eu aceitei Jesus em 68, mas acompanho desde 1960. Já aumentou. A minha mãe. Eu não era nascido ainda. Vamos passar de 100 anos aí. Então, resultado. Não era assim. As pessoas, para saírem de uma igreja, eles iam ao pastor, pediam uma carta de transferência, o pastor mandava, o outro pastor recebia, e a carta tinha que dizer se a pessoa realmente tinha um bom comportamento, ele então recebia. Era assim que funcionava. Só que hoje não, hoje banalizou mesmo, hoje escancarou, hoje a igreja virou uma loja de conveniências, um clube de bênçãos. Se as pessoas não estão felizes, por alguma razão, vão embora para outra, mas vão embora às vezes da forma como querem ir e por vezes querem dar um formato de que ele cumpriu todos os pré-requisitos. E quando, na realidade, ele está querendo ir por um outro motivo. Pastor Paulo, eu costumo dizer o seguinte: a igreja como instituição humana, ela está falida, carcomida, câncer e metástase. Ela deixou de ter a sua essência, que é aquela que Cristo, quando chama o homem, ele vai falar assim: eu vou fazer você pescador de homens. Então, logo, quando eu vou à igreja, a gente aprende isso desde cedo. Quando eu vou à igreja, eu vou para adorar o Senhor. A gente, como evangélico, cristão, protestante, a gente critica muito aquele que é idólatra. E muitas vezes a gente não está adorando ao Senhor. Eu adoro ao Senhor. Eu entro na igreja para poder adorar e saio para poder servir. Qual é a minha função fora da igreja? E é aí que começa a igreja. É pregar o evangelho. Eu acho que a igreja não está carcomida de câncer, eu não quero acreditar. Porque a igreja do Senhor, do Senhor, essa daí não. Não é? Vai sair uma igreja de dentro dos frequentadores de uma mas a igreja não, a igreja noiva, a igreja essência, a igreja piedosa, a igreja que tem atos de bondade, de amor, a igreja que cuida dos necessitados. Essa igreja, ela é triunfante, militante, poderosa e vai receber o noivo ataviada, linda, maravilhosa. E é dessa igreja que eu faço parte. Eu fico imaginando, companheiro, do seguinte: a conversa de duas pessoas queridíssimas lá de Cafarnaum. E todo mundo lá conhece os caras. Cafarnaum, a turma conhece esses dois muito. E um deles falou: pô, rapaz, você tá sabendo? Aí o outro falou assim: o que, rapaz? Quem tá sabendo? Assim mesmo, esse negócio dos discípulos aí, rapaz, acabou tudo. Acabou, rapaz. Um negou, outro traiu e o outro duvidou. Meu irmão, sabe o que aconteceu? Esse negócio de discípulo, isso tá acabado, não tem mais isso. Foi lá no primeiro século, lá, entendeu? Lá atrás, na época, sei lá, Cafarnaum, né? Muito bem, não é isso? Não, ainda tinha os dois que foram para lá, se era marido e mulher, se eram dois amigos, não se sabe, assim, tem o pessoal que foi até embora, pessoal de Emaús aí. Então, quando você observa essa realidade, você diz o seguinte: será que acabou? Aí hoje a gente olha assim, não acabou não, pelo contrário, multiplicou. Então, quando a gente desacredita na mudança do ser humano, nós estamos anulando a graça e o poder de Deus, de certa forma. A análise crítica, ela é pertinente, ela é muito importante. Ao mesmo tempo, observa-se que há uma diferença entre aquele que frequenta e entre aquele que é membro do hall e aquele que é membro do corpo de Cristo. Faça uma distinção clara entre esses dois, embora você possa ter gente que está no hall de membros e é parte do corpo de Cristo. Agora, pode ser que tenha gente que seja membro do hall de membros e ainda não seja membro do corpo de Cristo. Pesquisa 93. Encerramos então com 70% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem alguém que saiu de uma igreja sem pedir a bênção pastoral. Obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles, e quero encorajar: se você pretende mudar de igreja, se é uma questão que faz parte dos seus planos, não deixe a igreja sem conversar com a liderança. E outra coisa, não converse com a nova liderança sem conversar primeiro com a antiga liderança. É basicamente com aquela pessoa que termina um namoro em março, mas em janeiro já começou outro lá. Tô chegando aí, hein? Daqui a pouco eu chego, hein? Então é bom ter cuidado com isso, que é muito importante. Faz direitinho. Vai direitinho.
passo a passo com a bênção de Deus e a graça dele. Você pode mudar de igreja, mas você pode manter excelentes relacionamentos, inclusive com o pastor, com a liderança da igreja, sem traumas. Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Vamos aqui às principais notícias, as notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. A polícia montou uma grande operação nesta quinta para ocupar a comunidade da Vila Kennedy. No local vai ser instalada em breve uma unidade de polícia pacificadora. Pelo menos 300 PMs participam da ação. Não houve troca de tiros. 3 pessoas foram presas até agora. Ao longo de todo o dia, as equipes vão realizar diversas operações para tentar prender criminosos e descobrir esconderijos de armas e drogas. O comandante-geral da Polícia Militar pediu o apoio da população para denunciar irregularidades. Em um artigo publicado na revista Nature, cientistas disseram ter encontrado um pequeno diamante que aponta para a existência de um vasto acúmulo de água, cerca de 400 a 600 quilômetros abaixo da Terra. Seria uma espécie de reservatório que pode conter tanta água quanto todos os oceanos juntos. Os estudiosos chegaram a essa revelação após analisarem um diamante brasileiro achado na cidade de Juína, no estado do Mato Grosso. A Prefeitura do Rio publicou um decreto com novas regras para o transporte escolar que causou a maior polêmica. Uma das exigências é que o candidato a motorista apresente atestado médico que comprove que ele não tem doença infecto-contagiosa. A determinação, que por um lado protege as crianças de contaminação de tuberculose, sarampo e catapora, por outro, pode excluir do cargo os portadores do vírus HIV, com herpes e hepatite. Muito bem, quero ouvir a opinião dos companheiros aqui sobre esse assunto, começando aqui com o pastor Hélio. Pastor Hélio, sobre esse assunto que envolve aí essa grande operação para o surgimento de mais uma UPP agora na Vila Kennedy. Interessante que a UPP, ela é um fato que a polícia está utilizando para erradicar a posse de arma, né, o domínio armado daqueles que estão fora da lei. Entretanto, por que agora e não antes, né? Por que agora só com a entrada do PP que se investiga para saber onde há drogas, onde há armas, onde há determinadas coisas? Por que o braço do Estado não chegou para evitar que essa criança que sem escola, sem comida, na crise, fosse contratada pelo tráfico para ser um olheiro, um bondezinho, um portador de armas e matar pessoas porque é de menor idade e a lei incide muito mais fraco sobre ele. De maneira que as coisas estão acontecendo muito anunciadas e eu quero denunciar, porque eu moro na Baixada Fluminense. O índice do roubo de carro aumentou, o índice de furto aumentou, o índice de assassinato aumentou. Então, estamos transportando bandidos, é isso? Estamos colocando, existem áreas que eles não podem estar, existem áreas que eles podem habitar e fazer o que eles querem. O Estado está ausente e continua ausente. Muito bem, queridos, essa é uma questão gravíssima, até porque a UPP chega, mas não chega a UPP social. A questão social continua em muitos casos. Ameniza, evidentemente, não há como não reconhecer a importância das UPPs nas comunidades. A própria comunidade atesta isso, mas é de uma diferença grande entre pacificação e glorificação, entendeu? É como se a gente imaginasse a santificação e a glorificação. É um processo, é uma luta, mas que existe uma migração porque ninguém é preso. Justamente. Você entra numa comunidade do tamanho dessa. Anuncia com 300, olha, estão chegando, né? É igual o Camar tá mudando lá. Estão chegando aí, hein? Não vão chegar, hein? O pessoal vai pra onde? Tira o braço armado, mas permite o tráfico. Os 5 caras são presos. Uns 5 caras são presos, como agora. Meia dúzia presos, tá certo? E onde é que estão eles, pessoal? O que aconteceu com eles, né? Migraram. Bom, reverendo Sandro, e essa água toda que foi encontrada aí, será que é isso mesmo, reverendo Sandro? Qual a sua opinião? Eu não tenho como precisar se é isso mesmo, mas acho que a ciência, ela consegue a cada dia se aproximar da Bíblia, né? A cada dia ela vai se aproximando mais e tentaram tanto colocar a palavra do Senhor na bancada e destronar a palavra do Senhor e não conseguiram, passa tudo, mas a palavra não passa. E Gênesis 1 já fala da montoeira de água que já existia no início de tudo. Então eu só vejo isso aqui, eu só glorifico a Deus porque na sua soberania, na sua grandeza, ele se revela e ele vai se revelando em todo o tempo. É impressionante, seria uma espécie de reservatório que pode conter tanta água quanto todos os oceanos juntos. Os estudiosos chegaram a essa revelação após analisar o diamante achado na cidade de Juína.
Juína, no estado do Mato Grosso, do Brasil para o mundo, minha gente. Pastor Paulo, e esse decreto aí, publicado pela Prefeitura do Rio, sobre a questão de transporte escolar, causando uma polêmica. O candidato a motorista tem que apresentar atestado médico que comprove que ele não tem doença infectocontagiosa. JR, a questão aí é que a exigência ela vai conflitar com algumas normas já existentes, em especial com relação à questão do HIV. Que algumas pessoas portadoras de HIV não podem ser discriminadas, porque já existe até dispositivo legal nesse sentido. Mas assiste razão à prefeitura em que esse atestado médico comprove não apenas doenças infecto-contagiosas, como deveria estender a doenças coronárias, a doenças cardíacas, porque bota um cidadão que está com as artérias entupidas, vai infartar dirigindo um carro com 10, 15, 20 crianças, vai ser um acidente fatal. Então, a preocupação de contaminar as crianças com uma doença deveria ter também uma preocupação de evitar que esse motorista provoque um acidente também com essas crianças. Então, além de concordar, o senhor ainda acrescenta. É isso mesmo, pastora Carla? Eu acredito que, por mais que seja importante por esse lado, criança com catapora, por exemplo, tem que ficar ausente da escola. Então, o motorista passar para quem tá saudável, tá, beleza. Mas eu quero estender por um outro âmbito. Eu acho que tem muito motorista de transporte escolar barbeiro, entendeu? Que faz uma série de atrocidades no trânsito e que, mesmo sem ter nenhuma doença infecto-contagiosa, de qualquer outro sentido, ele tem uma péssima aptidão na direção. Então, já eu entrou acho na que psicopatia. Então, olha aí, já ampliou. Já foi para outro ângulo. Infelizmente, até mulheres. Já buscar filho na escola, a gente vê muita coisa terrível. Então, acho que é uma preocupação, por um lado, em detrimento aí de outro universo. Mas eu acho que corre o risco de a partir disso, exigir também do motorista de ônibus, do motorista de táxi, do piloto de avião, entendeu? O piloto de helicóptero. Mas o cara é piloto ou motorista e tá no mesmo time aqui, não? Vai ser norma pra vistoriar carro no Rio de Janeiro. Vai ser norma. Será que já não existe uma regulação para que as pessoas dentro da empresa esteja apta, né? Faça um exame apto ao trabalho que ela se destina a fazer? Eu acho que o exame de admissão, ele tem que estar focado naquilo que a pessoa vai fazer, na atividade que ela vai exercer. E eu acho pertinente, porque você tem uma pessoa que provoca um acidente com HIV e a criança corta e o sangue passa em cima, você transmitiu para aquela criança. Então, se a aptidão dele é dirigir e tá suscetível ao acidente, ao sangramento, ao corte, a criança também, eu acho pertinente, sim. Muito bem, com a opinião dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, sempre as opiniões são livres e democráticas. O nosso debatedor expõe a sua opinião e todos nós acompanhamos aqui, observando. Você pode discordar, olha, eu não concordo não, faz parte da nossa reflexão. Muito obrigado aos companheiros aqui. As notícias mais importantes da manhã no debate 93. Ouvinte dizendo como falar do amor de Deus aos que nos cercam. Eu confesso, rapaz, que é o seguinte, é bem mais fácil pregar o evangelho a quem eu não conheço, entendeu? Quando se trata assim dos meus amigos, familiares, eu percebo que eu tenho uma grande preocupação com a vida sentimental, financeira deles e acabo deixando a vida espiritual passar. Isso é normal? Isso acontece mesmo? A correria do dia a dia é capaz de nos fazer descuidar de falar do amor de Deus a quem nos cerca? Como evangelizar sem ser chato, assim, sabe? Sem ser indesejado. A maneira de pregar aos familiares e amigos tem que ser diferente. Por que tem gente que consegue evangelizar pessoas que não conhecem, mas não ganham nenhum familiar para Jesus? Onde está o erro? Como tornar o evangelho irresistível para aqueles que nós amamos? Você aí, tem mais facilidade, não é questão que você faça ou não faz. Você sente assim, mais facilidade para evangelizar familiares ou desconhecidos?
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Hélio André. Um grande abraço, pastor. Obrigado, JR. Eu queria mandar um beijo muito grande para a Igreja de Batista Filadélfia. Dia 15 estamos completando 16 anos como igreja naquela localidade. Um beijo grande, vai ser uma festa linda. Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar em direção ao alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, parabéns, pastora Carla Regina, obrigado. Eu que agradeço, quero deixar um abraço pro maridão, filhão, estão aí me ouvindo, pra minha igreja, eu já tô lá já há 14 anos, o meu pastor, Igreja Missão Vida, e também quero mandar um forte abraço aos nossos amigos do Facebook, eles que sempre mandam beijo, abraço, estimulam, vocês são uma bênção pra minha vida. Obrigada, hein? Muita gente pega no seu pé por causa de outrora. Ah, mas pegou. Cada debate é uma zoação, depois uma chocarrice lá então, comigo. Em sua homenagem, outrora. Eram sem ovelhas. Pronto, aí agora que eu vou me zoar mesmo. Outrora, muito outrora. Meu Deus, tadinho do meu pastor. Jesus amado. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltavam, lhe faltavam. É a Rádio Outrora FM. Só canções do passado. Aí, Marcelo. Aquele slogan antigo do passado, de presente pra você. Ai. Então, tá bom? Tá bom de homenagem? Ah, então tá bom. Muito obrigado, querida pastora. Obrigado, reverendo Sandro. Um abraço, querido. Obrigado, irmão, reverendo JR. Mandar um abraço para os irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer, que certamente já estão esperando um abraço, ansiosos. Um beijão pro Lucas, que tá na escola. Ele falou que ia correr no banheiro pra poder escutar. Falei, rapaz, você não pode faltar. O banheiro aula, mais né? longo da escola. O cara vai ser, Lucas. Um abraço pra esposa. Melhorou? Também. E pros queridos ouvintes, que a graça do Senhor esteja abundando na vida de cada um. Amém. Pastor Paulo Afonso Generoso, aquele abraço, querido. Um abraço pra você, JR. E outrora era culto público. Agora culto da conquista hoje às 19h30. Outrora. Um abraço aqui pro Igreja Assembleia de Deus Betel. Maravilha, temos vários ouvintes aqui no nosso estúdio. Qual o nome dos nossos ouvintes? E aqui também a Cláudia, que hoje está com a camisa da Princesa 93. Ô Cláudia, parabéns. Marcelo e Sônia, muito bom. Cadê a Cláudia que eu não estou vendo? Tá aí, atrás da coluna. Ô Cláudia, olha aí, com a camisa, a Princesa. Ganhou os outros prêmios ou ganhou só a camisa? Hã? Não, eu tô ouvindo, o ouvinte não tá acompanhando o que você tá falando aí. Aquele monte de prêmio que você disse que tem aí, falou com um monte de prêmio. Você ganhou alguma coisa a mais, ô Cláudia? Hein? CD? Ganhou a camisa, o CD e CD ao de final quem? do mês. CD de quem? De quem foi o CD? Você lembra? A outrora, foi outrora. Ela outrora, ela não tá lembrando mais nada. É o novo do Anderson Freire. Olha aí, hein? E ao final do mês a Cláudia tá concorrendo aí. Vai, Niki, a Cláudia vai ser contemplada com a autoescola. A autoescola. Tá precisando, Cláudia? Tá, ela continua atrás da coluna. O marido, é o marido? O marido falou que ela tá precisando. Você tá precisando, mas é porque ela não tem habilitação ou porque ela não tem habilidade? É o quê? Ela já fez uma, tá precisando fazer a segunda. Fez a prova. Da oposição. Ela fez uma prova e não conseguiu ser aprovada? Ela, entendeu? Ela vai só se aperfeiçoar. Sei. Entendeu? Porque oremos, né? É igual o pessoal que anuncia, ó, o coral vai ensaiar hoje à tarde, oremos. Sabe, sei lá por quê, né? Oremos pela Cláudia. Com essa camisa linda da Princesa 93. Parabéns, Cláudia. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes sempre com a gente. É um agradecimento muito especial a vocês. Obrigado mesmo. Obrigado aqui também a Marcela, a Luciana, a Letícia, a Fabiano, Jair, Juliano, Lucas, Vanês e a Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, pastor Hélio André vai orar com a gente, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar juntos, como sempre, pela cura dos enfermos, pelo consolo dos enlutados. Vamos orar pela igreja como um todo, como é hábito nosso também. Senhor Deus, nós queremos rogar a tua graça para que tenhamos firmeza no Evangelho, graça para que criemos raízes na comunidade que Deus nos tem colocado, graça, ó Deus, para que a nossa vontade sucumba em detrimento à tua vontade. Pai, nos ajuda sempre a sermos melhores.
Nos ajuda que o Evangelho esteja em nós e não só pregado por nós. Pai, que aqueles que precisam, os que perdem entes queridos, os que estão no hospital, os encarcerados, as viúvas, os órfãos, que o Espírito Santo possa os consolar, mas que também possa levantar pessoas, anjos vivos de carne e osso, que possam ir até eles e ajudá-los, Pai. Eu peço a tua bênção sobre nós e aqueles que estão volúveis, sem estar firmados, que a palavra de Deus possa os firmar e que aí nós possamos voltar à simplicidade do Evangelho, que é ter uma vida piedosa e olhar para aqueles que mais precisam. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.